Meus queridíssimos amigos, muito bom dia. Vamos começar Taco Play número áureo, número de ouro, número de Deus. O que é isso, cara? Esse é o tema que a gente vai abordar hoje aqui na nossa apresentação. Bom, vamos lá. Taco Play aí então. Eu sou o professor Hérito Marques. Vou ministrar para vocês essa palestra sobre algo que é muito, mas muito legal. E que essa quantidade de informações que você está vendo aí na tela, você está vendo um cubo mágico, uma integral, é porque em algum momento o número áureo ele aparece, cara. O número áureo ele é algo muito, mas muito antigo, mas que tem aplicações até hoje, tá? E para a gente falar um pouco do número áureo, eu vou retomar lá atrás, eu vou começar a falar dos números. E tem uma história interessante, que é a história de um pastor que criava ovelhas, normal, tranquilamente e tal. O número de ovelhas foi aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá, 10 ovelhinhas. E o problema é que você deve entender que quando você está com ovelhas, você faz o quê? Você tem que controlar o fluxo de ovelhas, onde elas estão e tal. Então, para cada ovelhinha que saía, ele colocava uma pedra, uma pedrinha. Se saiu uma ovelha, uma pedra. 2 ovelhas, 2 pedras. 3 ovelhas, 3 pedras. Mas pensa comigo, esse método é legal? Será que esse método é legal? Não sei. Pode ser, mas pode não ser. Mas imagina que você tem um cara, aquele cara Zé Ruela, né? Zé Ruela sempre tem em todo lugar. Então o que ele faz para te sacanear? Você tá lá, nosso pequeno pastor com 10 pedrinhas, o que ele faz? Ele vai e coloca uma pedrinha. E aí o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Colocou uma pedrinha lá pra gente, beleza? E você vai ficar procurando por uma ovelha que não existe. Esse é um problema. Ou ainda, ele quer te sacanear, ele tira uma ovelha, tira uma pedra. Você vai ficar com 9 pedras, 9 ovelhas, e a 10ª você vai ficar desgarrada. Isso não é muito legal. E a solução que esse pastor teve para resolver isso foi criar os números. 9 ovelhas, 9, número 9. Uma ovelha, um ângulo. 2 ovelhas, 2 ângulos. 3 ovelhas, 3 ângulos. 4 ovelhas, 4 ângulos. 5 ovelhas, 5 ângulos. 6 ovelhas, 6 ângulos. 7 ovelhas, 7 ângulos. 8, 9. E o número 0, que vai aparecer depois, nenhum ângulo. Preste atenção, talvez aí resida uma interessante questão matemática. Que a matemática ela surge para resolver problemas práticos. Você vê o número, o conceito mais elementar que a gente tem, surgiu por acaso, surgiu por uma necessidade, tá? Necessidade que também tinha Al-Khwarizmi, grande juiz. Al-Khwarizmi, aliás, você fala a palavra al, você lembra que é árabe, né, cara? Aí ele é o pai da palavra álgebra, algoritmo, é uma homenagem a ele, algarismo, né, na verdade também alface também é árabe, bacana, né? E o Al-Khwarizmi ele tem um trabalho que ele fala que ele chama de álgebra e mukabala, né? Que é reunir ossos quebrados. E a ideia é muito simples. Eu vou colocar aqui, você lembra, como é que você resolve isso aqui, né? 2x menos 1 igual a 9. Você passa o 1 para o lado de lá positivo, não é isso? Aí 2x igual a 9 mais 1, que é igual a 10. Aí você passa o 2 que está multiplicando, ó. Dividindo, repetindo lá, vai lá, ó, 2x menos 1 igual a 9, o menos 1 vai para cá, vai ficar 2x é igual a 9 mais 1, que é 10, o 2 que está aqui, vai vir para cá dividindo, 10 sobre 2, 5, sem problema nenhum, tal. A pergunta é, por que a gente faz isso? Passa para o outro lado negativo, que é positivo vai negativo, que é negativo vai positivo, quem estiver multiplicando vai dividindo, por que a gente faz isso? Essa é uma boa questão, mas a resposta é muito simples. Minha avó fazia, minha tia fazia, todo mundo fazia, pô. Eu também continuo fazendo, porque dá certo, pô. Não precisa saber, entender por que passa. E a resposta está aqui, está com um algarismo muito simples. Ele diz que toda equação é uma balança. E se é uma balança, o que eu fizer à direita
eu tenho que fazer a esquerda para manter a balança equilibrada. Não é isso? Se tem 3 bolinhas do lado da balança e 3 bolinhas do outro, se eu botar uma quarta bolinha de um lado, a balança pende para aquele lado. Não é isso? Então tem que botar uma bolinha do outro lado para equilibrar. Esse é o trabalho do alquarismo. É um trabalho muito simples, mas que ajuda a entender por que você passa para o lado de lá negativo. Olha lá, ó. 2x menos 1 igual a 9. Tranquilo? 2x menos 1 mais 1 é igual a 9. Desequilibrou a balança aqui, tá vendo? Ó? Desequilibrou a balança aqui à esquerda. Quando eu somei 1, aí eu tenho que somar 1 do lado de lá, para equilibrar a balança. 2x igual a 10, porque menos 1 mais 1 é 10. É 0, né? E 9 mais 1 é 10. E agora o que eu tenho que fazer para o próximo passo? Desequilibrar a balança, dividindo a esquerda por 2. E aí eu tenho que dividir a direita também por 2. Vai ficar x igual a 10 sobre 2, x igual a 5. Então é isso que a gente já vinha fazendo, tá? Óbvio que você vai fazer dessa maneira aqui, que é muito mais rápido, mas não pode esquecer o fundamento que dá por trás das coisas, tá? O alquarismo é algo que a gente vai usar muito, tá? Ao longo até hoje, tá? Um trabalho muito importante. E o alquarismo tá junto, né, de um problema que a gente chama de problema bastante interessante, que é o seguinte, que é o problema do galinheiro. A princípio você vai falar o que tem a ver essa questão do alquarismo com o problema do galinheiro. A gente vai chegar lá, mas o fato é que o alquarismo, vou voltar lá no alquarismo, o alquarismo ele é um juiz. E aí você pensa, por que faz um juiz? Né? Julga as pessoas, mas naquela época o juiz tinha uma missão muito particular, que é a missão de dividir bens. E quando o alquarismo ia fazer esse juízo de valor, né, dessa divisão, para poder realizar essa divisão, o que acontecia é que essa divisão muitas das vezes conduzia a alguns probleminhas, não era simplesmente divide irmãmente, divide de maneira igualitária. A gente vai falar disso adiante, tá? Então guarda esse problema, volto para ele daqui a pouco, tá? Vamos falar um pouco do problema do galinheiro, que a princípio você vai ver que é um problema que vem muito depois do alquarismo, mas que vai nos ser útil para servir como metáfora para toda a nossa busca, né? Na matemática e na ciência de uma maneira geral. Pensa o seguinte, olha só, imagina que eu tenho que construir, tem várias paredes ali, né? A foto do nosso professor vem do site do professor Ricieri, mas o fato é, imagina que você tem aqui 4 configurações possíveis para um galinheiro. A tarefa é simples, você pega 80 metros de tela e tem uma parede, você vai e cerca essa parede com tela, com esses 80 metros. Então o Paulo Chutão fez lá uma parede dele, 60 metros de comprimento e a altura, né, 10 metros. Tá? Esse é o galinheiro que ele construiu. Você vê que a soma dá 80. A Sônia Desperdício fez 56 de comprimento e altura 12. José Otimizado 40-20 e o Antônio Boaventura 64-80. Todos eles usaram os 80 metros de tela. Agora eu penso para você, qual a melhor configuração? Bom, se ali eu quero botar, sei lá, galinhas, é um viveiro, vou botar pássaros. Quanto maior a área, mais pássaro eu vou poder ter, né? Então imagina o seguinte, cada uma dessas configurações tem uma área. Olha lá, ó, configuração A, 600 metros quadrados, configuração B, 672, configuração C, 800, configuração D, 512, por aí vai. A pergunta é, cara, dentre todas as configurações possíveis que a gente está vendo aqui, a gente só viu 4, né? Mas são infinitas as possibilidades. Basta você pensar 60,1, aí 80 menos 60,1 sobre 2, que vai ser o comprimento dos outros dois lados. Então, assim, a gente tem possibilidades aqui infinitas. Eu tenho que definir entre infinitas possibilidades qual é a melhor, qual que tem maior área. Tá? Você pode chegar em absurdos como a configuração E, de 78 metros quadrados. Se por cada metro quadrado eu coloco uma galinha, cada galinha me dá um lucro de R$1, na configuração A eu tenho R$600 de lucro, na configuração E eu tenho 78. Você pode ver que a pessoa pode estar muito, muito longe do ideal. Tá? Bom, e por que eu estou falando isso? Ainda que a gente não vá resolver esse problema aqui inicialmente, por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de encontrar galinheiro, esse galinheiro, a melhor configuração, o galinheiro ótimo que a gente vai falar, cara, é uma ideia que permeia a nossa vida. Quando você nasce, você busca por esses pontos de máxima e mínima, que eu estou interessado em maior área, mas eu podia estar interessado em maior lucro, maior receita, minimizar custo. Então, na verdade, toda a parte do que a gente vai chamar de otimização vai estar preocupado com isso.
tá? Só que a otimização é a tua vida, só isso, tá? Quando você vai para a tua faculdade, você quer se deslocar no menor tempo possível, você quer ter o maior tempo possível para lazer, você quer ser o mais feliz possível, ter os melhores amigos possíveis. Você está sempre procurando o máximo e mínimo. O máximo e mínimo é a vida do ser humano. E não é diferente da indústria, né? As empresas também estão com esse pensamento. Então, por exemplo, qual o melhor formato de iogurte que eu vou ter para minha empresa? Se você comparar, os iogurtes tiveram uma mudança em formato. Boa parte deles, eles eram muito próximos de um cilindro, agora tem essa parte mais abaulada. E qual o menor custo de estocagem do meu produto? Estocar é algo que é muito importante, né? Então, deixar muito produto em estoque, você tem um capital empatado, mas se deixar pouco também, eu preciso atender meu fornecedor, então, complicado, tá? Mas eu também, se eu tiver uma carteira de ativos, qual é aquela que maximiza a minha probabilidade de obter uma rentabilidade X, por exemplo, de 15%? Como é que eu faço o corte de uma matéria-prima de maneira que eu tenha menor desperdício material? De bobinas de papel, por exemplo. Vamos fazer uma bomba é uma parte mais negra da coisa, mas também funciona, né? Vamos fazer uma bomba de maneira que você fira a maior quantidade de pessoas possíveis, ou seja, você maximiza a quantidade de estilhaços. O fato é que você está sempre procurando por máximos e mínimos, sempre, não tem jeito, tá? Aqui, ó, se eu fosse com a melhor rota que o meu caminhão deve fazer para distribuir meu produto, se eu tiver um meio de cultura, qual a menor quantidade de meio de cultura a ser colocado para que eu possa fazer crescer uma quantidade P de um determinado fungo? Em que local eu devo construir hospitais de maneira que a quantidade de pessoas atendidas seja máxima? Olha quanta coisa. Matar um boi ou uma tilápia, quanto que eu devo fazer? Você sabe que o boi, né, não adianta, você vai querer matar um boi, você dá comida pro boi, chega uma hora que o boi não aumenta mais a massa. Então é nesse ponto que você deve vender. Tá? Essa que é a ideia, né? O boi não vai, você não vai ter um boi, o boi engordou infinito. Não, ele tem um limite. Se eu fizer um comercial de televisão, cara, eu tenho que colocar em horários para as pessoas assistirem. Mas cada horário tem um preço e tem uma quantidade de pessoas que veem. Como é que eu maximizo isso, dado uma quantidade de dinheiro que eu tenho em mãos? É isso, né? E a gente tem que voltar um pouco para a origem da palavra matemática, para entender isso, para dar essas respostas. Você pensa que é um pouco complicado, porque quando você começa o estudo de biologia, por exemplo, a primeira coisa que você aprende, bio, vida, logos, estudo. Psicologia, psique, alma, estudo da alma. Química, terra, estudo da terra. Matemática fica aquela interrogação, né? O que é um matemático? O matemático, matema, significa decodificar, aprender. Aprender com os traçados da natureza, com a física. Então, matemática é aquele que aprende com a física. Mas, pô, como é que o matemático aprende com a física, com a natureza? Olha lá, alguns exemplos para você entender como é que a gente aprende com a natureza. Eu tenho um ovo, uma casa de João de Barro, um neurônio, mas particularmente estou preocupado com essa parte aqui, ó. Aqui, ó, essa partezinha aqui, ó. Que é o que a gente chama de axônio. Você tem os dendritos, corpo celular, e aqui são os axônios. Aqui é o telodendro, né? Mas estou preocupado com essa parte aqui, com essa curva que forma essa parte. A barriga de uma grávida, claro. Por que não falar de uma barriga de uma grávida? O que eles têm em comum? Porque a natureza faz essas coisas com esse formato que eu fui decodificar, aprender com ela. Descobri que isso tem essa equação, essas curvas que formam esses 4 elementos, é uma catenária. Catena significa corrente, nome dado por Leibniz. O fato é que a catenária é uma curva que, quando a gente estuda, ela está relacionada à superfície, resistência à pressão. Então, dificuldade mesmo, uma resistência. Então, imagina aqui um ovo. Precisa ter resistência? Precisa. Tenta quebrar um ovo pelas extremidades. É difícil, porque tem uma catenária ali. A casa de João de Barro, a mesma coisa. Lembrando, a catenária para quê? Maior proteção. O neurônio precisa fazer transmissões elétricas, então resistência também, né? A catenária precisa. A barriga da grávida tem um feto lá dentro, o moleque chuta, então precisa ter resistência. E o que é aprender com essa natureza? Cara, aprender com essa natureza é compreender justamente isso aqui, ó. Esse fato. Olha lá, aprendi que a catenária é uma curva de resistência. Chega o Godin, vou usar a catenária para quê? Para fazer túnel, por exemplo. Tá? A gente tem aplicações diversas da catenária. Tá? Fazer túnel é uma dessas, mas toda vez que você pensar numa coisa de resistência, você vai fazer uma colher que você quer que tenha durabilidade, que a catenária, por exemplo, pode ser uma ideia, tá? E a curva da corrente.
tá? Então essa ideia de aprender com a natureza, ela vai longe. Como o rinoceronte, você pensa no rinoceronte, é um bicho que vale a pena estudar. Tem um bicho que ele tem uma presbiopia, né? E ele está olhando assim, só que ele não acerta, não erra nenhum alvo. Se parar na frente do rinoceronte, eu não te aconselho, por exemplo, porque não acerta, ele não erra um alvo, não erra. O bicho é bom, o bicho é sinistro, tenho medo. Ele não erra, porque ele faz dentro dele, ele tem um processo que ele translada imagens, então ele não acerta, ele não erra alvos. Processo que quando a gente estuda, a gente chama de transformada de Laplace. Você sai de uma variável, de um conjunto X, para ir para um conjunto S, resolve o teu problema no conjunto S e volta. O que o rinoceronte faz, na verdade, no fundo, é que o índio já fazia há muito tempo, né? O índio também aprendeu que ele tacava a lança no peixe, sempre errava, errei, um dia ele, errou. Ele achou que tinha errado e acertou, tacou num lugar diferente. Porque ele percebeu que o que ele via não era de fato onde o peixe estava, por causa da refração da luz. Tá? E deu um mergulhão é a mesma coisa, aquele pássaro que pega o peixe e desce, né? Ele faz uma trajetória que lembra a trajetória da luz, da reflexão da luz. Também não erra. E como é que a gente aprende isso com a natureza? Cara, aprender, a natureza está te dando um processo de interesse, né? Que você vai usar para transladar imagens. Onde você vai usar isso? Cara, computação gráfica, pilotos de avião, na hora de acertar alvos, pensando em acertar alvo, ele precisa não ter problemas com relação a isso, né? Então, vou usar esse conhecimento. Abelhas, cara, tem coisas que se aprende com abelhas geniais. Primeiro que ela tem uma dancinha aí quando ela sai para procurar alimento, tem otimização por colônia de abelhas, a abelha faz a sua colmeia de maneira hexagonal, né, cara? Então aquilo ali, além de dar o volume máximo de mel, meu amigo. Por quê? Porque é uma superfície que a gente chama de autoencaixante, que não há desperdício. Hexágonos se autoencaixam, então você não tem, se autoencaixam, né? Então você não tem desperdício ali, menor desperdício possível, por isso maior volume de mel, tá? E aí como é que eu aprendo com a natureza? Escher, um pintor, trabalhou com essa questão dos autoencaixes, por exemplo, tá? São figuras magníficas que esse personagem traz, e aí estudando o trabalho de Escher, alguns matemáticos descobriram condições para que a gente pudesse autoencaixar objetos, como está feito nessa figura aqui, toda autoencaixada por esses bichinhos aí, tá? E aí, cara, qual a aplicação? O que eu aprendo com a natureza? Meu amigo, não é menor desperdício de material? Autoencaixe? Vou usar autoencaixe para fazer roupa, como fez essa Electra System, uma empresa fantástica do ramo de moda, que trabalha com essa ideia de autoencaixe. Para quê? Para minimizar o desperdício de material, desperdício com roupa, né? Desperdício de retalho, né? Bom, isso tudo se encaixa num processo maior, né? Dado que a gente falou de aprender com a natureza, que em 1741 Malperto vai chamar de princípio, dizendo que na natureza, meu amigo, tudo tende a ocorrer de maneira que você minimiza a energia gasta, né, naquele fenômeno, tá? E aí, isso vai dar ideia, é uma ideia que vai surgir depois de um personagem chamado Platô, que vai trabalhar com as superfícies mínimas na física, tá? Com bolhas de sabão. Aí vai dar origem ao que a gente chama de cálculo variacional. Se você tem ideia das aplicações disso, isso aqui é o estado de Munique, na Alemanha, que foi todo construído com essa técnica de bolha de sabão, mínimo de desperdício de material, etc. Bom, dado que a gente continua aí essa ideia de aprender com a natureza, a gente pode olhar a estrela do mar, cara. Estrela do mar, que bacana, olha aí. Por que ela tem esse formato meio abaulado, né? Se a gente quiser falar isso, esse formato aí. Por que ela tem esse formato? Caraca, que viagem, por que ela tem esse formato? Tem, porque tem, ué. Mas o que eu ganho com isso? Bom, posso lembrar também do João Bobo. João Bobo, você dá um tapa nele, volta para o mesmo lugar, por quê? Isso é de gravidade, isso é de massa. Então, de fato. Então, o centro de massa é importante. Mas ele pode ser usado para outras coisas. Por exemplo, eu quero instalar uma fábrica, eu tenho 4 lojas. Quero instalar um centro de distribuição, por exemplo, eu tenho 4 lojas que vão receber, 5 lojas que vão receber produtos oriundos desse centro. Eu queria localizar justamente no centro de gravidade, que contém esses 4 pontos, para quê? No centro de gravidade, na verdade, para poder minimizar o que é a distância a ser percorrida, né? Manter o equilíbrio, por aí vai. Esse aí já é o ponto ótimo da resposta do problema, só para a gente ver a importância disso. Esses matemáticos, eu falei do mátema aí, qual a questão? Matemática é um termo pejorativo que o Santo Agostinho vai criar, cara. Por quê? Porque
inicialmente você quer aprender com a natureza. Então, beleza, a gente viu lá. Depois você vai querer imitar a natureza, tranquilo. Mas qual é o próximo problema? Que você vai querer criar a natureza. De certa forma, ele antever alguns problemas que a gente tem hoje, com clonagem, célula-tronco. Não posso usar célula-tronco totipotente. Por quê? Porque célula-tronco totipotente, você vai ter que criar um embrião para fazer isso. Então, tem restrição. Então, vamos usar uma do próprio indivíduo e por aí vai. Então, todo esse debate, ele não entra, mas ele já antevê que isso seria uma possibilidade. Então, esse termo matemático, ele, no começo, ele tem esse nome de uma maneira pejorativa. Aqui um pouco do Pascal, né? Dá para a gente falar um pouco de teoria das probabilidades, de binômio de Newton, que vai vir um pouquinho depois. O triângulo de Pascal clássico, né? Todas, primeira coluna 1, a segunda coluna são os números de 1 até 1, 2, 3, até vai embora. E a propriedade do triângulo de Pascal interessante é que você pega numa coluna, soma 1 mais 2, dá 3. Então, você soma dois elementos da mesma linha, consecutivos, dá na próxima linha o que está imediatamente abaixo do segundo que você somou. É uma propriedade importante. Então, como é que fica? Outro exemplo, 5 mais 10, 15. 15 mais 20, 35. E aí, por aí vai. Tá? E o que isso tem a ver? Eu gosto muito desse andar do bêbado. O bêbado, ele sempre fica naquela, né, cara? Se vai pra frente ou vai pra trás, se ele pode ir pra casa ou pode ir pro bar beber mais. Se ele for pra casa, ele pode ou ir pra casa, que é sucesso, ou ir pra bar, que é fracasso, né? Então, isso aí, se ele tiver um passo só, né, uma possibilidade. Com duas possibilidades, ele pode ir pra casa, pra festa, pro bar, pro fracasso. Ele pode ir pro fracasso e ir pra casa, ou pode ir para fracasso. Com três possibilidades: sucesso, 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 fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, sucesso, fracasso, 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 sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, 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 fracasso, fracasso. É o bêbado. Agora, interessante, você fala, poeta, mas tudo bem, olha lá. Na primeira, sucesso mais fracasso. Na segunda, sucesso quadrado, mais 2 sucesso fracasso, mais fracasso quadrado. Na terceira, sucesso ao cubo, mais 3 sucesso ao quadrado, mais 3 sucesso ao quadrado, mais 3 sucesso ao quadrado F, mais 3S fracasso ao quadrado, mais fracasso ao cubo. E esses termos são justamente os coeficientes do triângulo de Pascal. Então, se eu quiser saber o próximo do bêbado, 1, 4, 6, 4, 1. Aí seria o quê? Sucesso mais fracasso, a quarta tem esses coeficientes, tá? Interessante, aplicações várias, isso aí são comentários de maneira geral. A gente pode ir para o Fibonacci agora. Fibonacci é um cara que estuda no professor muçulmano, viaja no grego e tal, o pai tinha negócio na África, um cara bem conhecido, né? E o interessante é que esse cara, ele vai fazer o seguinte, cara. Ele conhece muitos métodos árabes, tá? E ele vai ser o principal divulgador dos números indo-arábicos. Então, no seu livro Liber Abbas sobre o Oracle, ele mostra as vantagens do sistema arábico. E ele é o primeiro a inserir o zero. O zero não tinha, tá? Não, o zero não tinha. Ele é o primeiro a sugerir o Zéfiron, né? O zero. Origem a palavra cifrão. Um cara que tem cifrão, ele tem muito zero na conta, não é isso? Então, além disso, e ele é o primeiro também a usar amplamente a barra de fração, tá? Somando as diagonais do triângulo, e agora a gente vai falar de uma coisa do Fibonacci muito interessante, mas não é que eu vou somar aqui nas diagonais do triângulo, ó, somei aqui, essa diagonal aqui, 1, somei essa segunda aqui, 1 mais 1, 2, somei essa aqui, ó, 1, 3, 1, 5, 1, 4, 3, 1, 8, viu que eu fui somando? Criei uma quantidade de números aqui, que eu posso pegar pelas diagonais ou posso pegar por eles mesmos, ó, por eles mesmos. 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, por exemplo, 34, 55, 89, por aí vai. E aí depois de todo esse brief, essa introdução, agora a gente começa a falar do número áureo. Que uma possibilidade de você obter o número áureo é pegar a sequência de Fibonacci, que é essa que está dada aí, e fazer o seguinte, amigo. Dividir
2 por 1. O segundo termo pelo primeiro. O terceiro pelo segundo. O quarto pelo terceiro. O quinto pelo quarto. Você está vendo que à medida que eu vou fazendo isso, mais e mais eu vou me aproximar de um número, cara. 1.6618033. É um número irracional, um número infinito, um número como o π, como o número e, tá? Que é o número áureo, que é um número muito, mas muito importante. Essa é uma das maneiras de obtê-lo, tá? Você tem várias maneiras de obter o número áureo e tal. Por que eu estou falando desse número, lá falando do Fibonacci, fizemos toda essa história que eu disse para você que tinha muita aplicação. Vamos pensar um pouco de outra maneira, que a gente vai chamar de proporção áurea. Pensa num segmento AB, tá certo? A mais B, é o segmento completo aqui. Eu vou dividir esse segmento em dois pedaços, o pedaço A e o pedaço B. Mas não é qualquer pedaço, A e B, não. Quero que fique assim, ó. A mais B sobre A tem que ser igual a A sobre B, que é igual a φ. Tá? Eu chamei de φ, é um número aí, tá? É um número de ouro, mas por enquanto só. Raciocina comigo. Essa proporção que eu criei aqui, eu quero dividir dessa maneira. Vou chamar de proporção áurea. Tá bom. Vamos adiante. Se A sobre B é igual a φ, eu posso dizer que A é igual a Bφ, concorda? Então, onde tiver A aqui e A aqui, vou botar Bφ. Então, vai ficar, ó, Bφ mais B, Bφ sobre Bφ é igual a Bφ sobre B. Excelente. Bom, bota o B em evidência. Vai ficar Bφ mais 1 sobre Bφ. Vou cancelar o B. Então, vai ficar φ mais 1 sobre φ. E do lado vai ser igual a Bφ sobre B, vai dar φ. Bom, passando para o outro lado, multiplicando, eu tenho uma equação de segundo grau para resolver. Básica. Vou resolver. Resolvi. Φ igual a 1 mais ou menos, raiz de 5 sobre 2. Essa é o quê? Meu número áureo. Que é meu número áureo? Na verdade é o positivo. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Que é 1618, tarará, tarará. Então você viu aí a proporção áurea dá origem ao número áureo, né? Eu posso obter esse número aí, 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o número áureo. Eu posso fazer essa proporção áurea, que eu fiz aqui uma vez, dividir em dois pedaços, aqui eu chamei de B e C. Posso fazer isso uma vez, posso fazer de novo, e aí eu chego numa regra áurea, onde eu faço várias vezes a proporção áurea. Eu vou chamar isso de regra dourada. Porque regra dourada, regra de ouro, regra de Deus, isso está muito metafísico, né? Você começa a pensar. Porque isso está na natureza, cara. Olha aí, olha lá, ó. A régua dourada descrevendo uma formiga muito bem. Descrevendo um pinguim, cara, muito bem. Os principais detalhes. Cara, seguir uma régua áurea, caramujo, as asas da borboleta, do golfinho, dos peixes. Olha lá, um retângulo áureo para construir um tigre. É genial. DNA, seguindo proporções áureas. O que mais? Saturno, a orelha, um retângulo áureo, quadrado do dente, retângulo do dente, melhor. A sua mão segue uma proporção áurea. Olha lá. Você tem uma ideia que o corpo humano, várias proporções áureas. Você teve uma ideia, o Michael Phelps, recentemente, o pessoal disse que ele não satisfazia a proporção áurea. E aí o pessoal começou a saber o que acontece, que o Phelps, quando você divide o comprimento daqui até aqui, ó, daqui até aqui, até mais ou menos o teu umbigo, tem que dar 1,618, alguma coisa. Só que no Phelps não dava, então eles criam aquelas teorias da conspiração, ao seu dedo. Então, assim, você tem milhões de aplicações na natureza que vão se refletir na vida. Olha lá, isso aqui é construção de prédios, segundo a proporção áurea, pirâmides, Paternon, beleza? Aqui é a Catedral de Notre Dame, isso aqui é no Canadá, se eu não me engano. Taj Mahal, isso aqui pintura da Santa Sé do Leonardo da Vinci. Isso aqui, você tem uma ideia, inspira inclusive um seriado recente, aí, Alienígenas do Passado, que fala, que
que teorizo a respeito desse tipo de coisa aqui dos antigos, porque tinham um conhecimento muito grande de matemática para fazer essas pirâmides, por exemplo, e teorizam que seriam tecnologia alienígena, por exemplo, mas de fato a construção dessas pirâmides leva em conta proporções áureas, e aí você começa, caramba, como é que esses caras tinham esse conhecimento, né? Então, realmente, dá munição para esse tipo de teoria, por exemplo, tá? Ainda você tem aqui instrumentos musicais que são construídos segundo a proporção áurea, o cartão de crédito, né? Famoso, respeita a proporção áurea. Algumas lojas de departamento fazem sessões que respeitam a proporção áurea, que maximiza a relação homem-ambiente, né? Uma relação saudável. Só para você ter uma ideia, antes de eu falar das plantas, já se tem hoje relatos de fotos mesmo, mas não é bem de fotos, de profissionais da fotografia que relatam que você fazer um enquadramento segundo uma proporção áurea melhora a qualidade das fotos, então isso é algo também que é muito interessante. Além disso, você pode falar das plantinhas em si, que aí eu vou retomar o Fibonacci, ó, cresce 2 ramos, 3, 5, 8, 13, então você tem aí uma resposta similar do crescimento das plantas, similar a Fibonacci, e claro, com o link do número áureo. Isso aqui, se você tem uma ideia, um menino recentemente utilizou esse formato que as plantas usam, que teoricamente maximiza a absorção de luz via fotossíntese, para bateria solar. Ele dispôs várias baterias solares segundo a sequência de Fibonacci e percebeu que maximizava aumentava, na verdade, em 30% a captação de luz solar. Patenteou o experimento. Então, é só para a gente daqui perceber que o número áureo retoma, é um dos exemplos do que a gente retomou lá atrás, dessa ideia de aprender com a natureza, essa ideia de máximo e mínimo, de estar sempre procurando o melhor, tá? Isso tudo, essas coisas, construir cartão de crédito, construir instrumentos de maneira a maximizar uma determinada propriedade, esse é o que impera e que sempre imperou desde que o mundo é mundo, tá? As pessoas procuram pontos de máximo e mínimo e as ferramentas que a gente tem à disposição, várias, do ponto de vista matemático, várias podem te ajudar nisso. O número áureo, por exemplo, é uma delas. Pessoal, foi um prazer, tá? Agradeço a vocês aí pela paciência, tá? Dizer que é sempre um prazer e até a próxima, meus queridíssimos amigos.